O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 554. O sábado em Efraim com os apóstolos e as 3 crianças sobre uma pequena ilha na torrente. Valtorta descreve a visão dia 12 de janeiro de 1947. Levantai-vos e vamos ao longo da torrente como os hebreus, longe de sua pátria em lugares onde não há sinagogas. Iremos celebrar o sábado entre nós. Vinde, meninos, diz Jesus aos apóstolos que estão juntos sem fazer nada na horta da casa, e estende a mão aos 3 pobres meninos que estão juntos num canto. Correm para ele como ainda tímida alegria em seus rostinhos, já pensativos antes do tempo por terem visto grandes coisas demais para eles, e os 2 maiores põem suas mãozinhas nas mãos de Jesus, mas o mais pequeno quer ser pego nos braços, e Jesus o contenta, dizendo ao maior: Tu ficarás ao meu lado e segurarás em minha veste como ontem. Mas Isaac está cansado demais e é pequeno para poder dar seus passos sozinho. O maiorzinho recebe o sorriso de Jesus e concorda, contentando-se de caminhar ao lado de Jesus como um homenzinho. Dá-me o menino, mestre. Tu deves estar ainda cansado de ontem. E Rubem está triste por não poder dar-te a mão, diz Bartolomeu, e procura tirar o pequenino que está agarrado ao pescoço de Jesus. Ele é teimoso como toda a sua raça, exclama Iscariotes. Não, ele está amedrontado. Tu não entendes nada de crianças e de filhos. Os pequenos são assim mesmo. Quando estão aflitos e espantados, procuram refúgio. No primeiro que lhes sorriu, eles deu algum sinal de amizade. Diz-lhe Bartolomeu, e não podendo tomar nos braços o menino. Então dá a mão ao maior, depois de ter-lhe acariciado os cabelos e dado um sorriso de pai. Saem da casa na qual fica somente a mulher e vão acompanhando a torrente para fora do povoado. São belas as suas margens, que as ervas novas recobrem e as flores do prado adornam, formando constelações. A água é limpa e muito clara, indo por entre as pedras, e ainda que seja pouca, vai cantando, dando suas notas como uma harpa, e se arrasta esbarrando nas pedras maiores que estão espalhadas pelo leito, ou então procura passar por entre as partes mais baixas de alguma pequena ilha cheia de caniços. Das árvores de perto das margens, os passarinhos saem como flechas, com seus trilos de alegria, ou então vão pousar sobre algum ramo e se expor ao sol, enquanto cantam as primeiras canções da primavera, ou descem graciosos e cheios de vida para procurar insetos e vermes no chão, ou ainda para beber nas margens. 2 pombinhas selvagens estão tomando seu banho em uma curva da margem e se coçam com os bicos arrulhando e depois levantam voo lascivão, levando em seus bicos pequenos fiapos de lã deixados por alguma ovelha em algum pé de espinheiro alvar que está começando a florir nas extremidades. É assim que eles fazem para construir seus ninhos, diz o menino maior, certamente estão com filhotes. Ele inclina bem a cabeça e, depois de ter tido uma sombra de sorriso as primeiras palavras, chora sem fazer barulho e enxuga os olhos com a mão. Bartolomeu o pega nos braços, compreendendo qual foi a ferida que remexeram as 2 pombinhas com aqueles cuidados de mãe. E Bartolomeu suspira como quem tem o coração bem formado de um pai de família, de um bom pai de família. O menino está chorando sobre o ombro dele e o segundo, vendo aquele choro por sua vez, também se põe a chorar. E é imitado pelo terceiro que está chamando papai, com sua vozinha de pequerrucho que mal sabe falar. E esta noite a nossa oração vai ser só choro. Podeis tê-los deixado em casa. A mulher está mais preparada do que nós para esses casos. Observa Iscariotes. Mas ela também só sabe chorar, como, aliás, eu estou com vontade de fazer.
porque estas são coisas que fazem chorar. Responde-lhe Pedro, tomando nos braços o segundo menino. Sim, são coisas que fazem a gente chorar, é verdade. E Maria de Jacó, uma pobre velha aflita, não está em boas condições para consolar, confirma os zelotes. Também nós parece que não conseguimos muita coisa. O único que podia consolar era o mestre, e ele não fez. Ele não fez. E o que mais é que ele tinha que fazer? Ele persuadiu os ladrões, andou muitas milhas com os meninos nos braços, tomou providências para que os parentes deles fossem avisados. Tudo isso são coisas secundárias. Ele, que é aquele que dá ordens até a morte, podia, ou melhor, devia descer até o ovil e ressuscitar o pastor, pois ele fez isso com Lázaro, que não era útil a ninguém, mas aqui se tratava de um pai, e além disso de um viúvo, pai dos meninos que ficaram sozinhos. Esta era a ressurreição que se devia fazer? Eu não te entendo, mestre. E nós não te entendemos, a ti que és tão desrespeitoso. Paz, paz. Realmente Judas nunca mais compreende. E não está sozinho ao não compreender as razões de Deus e as consequências do pecado. Tu também, Simão de Jonas, não compreendes por que é que os inocentes devem sofrer. Portanto, não queirás ficar julgando Judas de Simão, que não compreende por que é que o homem não foi ressuscitado. Se Judas refletir, ele que sempre me censura por ir sozinho longe, compreenderá que eu não podia ir tão longe assim, pois o ovil era na planície de Jericó, mas para lá da cidade, perto do val, que teríeis dito se fosse longe, a uns 3 dias de viagem? Tu podias comandar com teu espírito ao morto que ressuscitaste de longe. És tu mais incrédulo do que os fariseus e escribas, que quiseram ver a prova com o morto já decomposto no túmulo, a fim de poder dizer que de fato eu ressuscito os mortos? Mas eles assim queriam porque te odeiam, e eu assim quereria porque te amo, e quereria ver-te esmagar todos os teus inimigos. É o teu velho sentimento, e este teu amor desordenado. Não soubeste arrancar do teu coração as plantas velhas para substituí-las por novas, e assim as velhas, fertilizadas pela luz da qual te aproximaste, tornaram-se ainda mais robustas. O teu erro é o erro de muitos, tanto nos tempos presentes como nos futuros. É o erro daqueles que, apesar da ajuda de Deus, não se transformam porque não correspondem com uma vontade heróica ao socorro que vem de Deus. Com isso, talvez queres dizer que estes, que são seus discípulos como eu, destruíram as plantas velhas? Pelo menos eles as podaram, e nelas puseram muitos enxertos. Tu não fizeste nada, nem nada disso. Nem foste olhar com atenção se elas mereciam receber enxertos, ou podaduras, ou ser arrancadas. Tu és um jardineiro negligente, Judas. Mas só com minha alma, porque quanto a jardins eu sei como fazer. Sabes como fazer. Para todas as coisas da terra, tu sabes como fazer. Eu queria ver-te igualmente capaz para as coisas do céu. Mas a tua luz deveria por si mesma fazer em nós todos os prodígios. Ela não é boa? Se ela torna fértil o mal e lhe dá forças, então ela não é boa. E a culpa é dela, se nós não ficamos bons. Fala por ti mesmo, amigo. Eu nunca achei que o mestre tinha feito mais fortes as minhas más tendências. Diz Tomé. Nem eu também, dizem Tomé e Tiago de Zebedeu. A mim, na verdade, o poder dele livrou-me do mal e me tornou novo. Por que é que falas desse modo? Não reflete sobre o que dizes? Pergunta a Mateus. Pedro estava para falar, mas preferiu ir andando e pôs-se a caminhar depressa com um pequenino no colo, imitando o oscilar de uma barca para fazê-lo sorrir. E ao passar pega por um braço Tadeu e grita. Eia, vamos lá, aquela ilha. Está cheia de flores e até parece um cesto. Vamos. Vinde, Natanael, Felipe, Simão, João. Um bom pulo e estaremos lá. A torrente, assim, partida em duas, passou a ser 2 rios, um de um lado e o outro do outro lado da ilha.
e pula por primeiro, pondo o pé sobre uma saliência pedregosa com a largura de poucos metros, coberta de ervas, como um prado, florida, com as primeiras flores parecendo um tapete no centro, no qual está um chopo solitário, alto e esbelto, que balança a sua copa ao sopro de um ventosinho leve. Os que ele chamou o vão alcançando lentamente, acompanhados por aqueles que estavam mais perto de Jesus, que fica atrás conversando com Iscariotes. Mas não terminou ainda aquilo lá? Pergunta Pedro ao seu irmão. O mestre está trabalhando o coração dele, responde André. É mais fácil que consiga fazer que apareçam figos naquela árvore do que ver justiça aparecer no coração de Judas. E na inteligência dele, exige ainda Mateus. Ele é um astuto porque o quer ser, e quando quer, diz Tadeu. Ele está sentindo porque não foi escolhido para evangelizar igual vocês. Eu sei, explica João. Mas por mim, se ele quiser ir no meu lugar, já não terei que viver circulando, exclama Pedro. Nenhum de nós se preocupa com isso, mas ele sim. Contudo, o meu irmão não o quer mandar. Essa manhã eu lhe falei, porque havia percebido o humor em que estava Judas e quais são as causas por que ele estava daquele modo. Mas Jesus me disse, justamente porque se trata de um coração doente e que eu o conservo perto de mim, são os sofredores e os fracos que precisam do médico e de quem os ajude. Sim, está bem. Vinde, meninos, vamos apanhar aqueles caniços e fazer com eles umas barquinhas, e dentro delas, como se fôssemos pescadores, coloquemos estas florzinhas. Vede, se não se parecem com com capuzes brancos e vermelhos. Aqui nós faremos o porto, e aqui isso mesmo as casinhas dos pescadores. Agora amarremos os barcos com essas belas ervas finas, e vós fazeis andar sobre a água assim. E depois puxai-as para a beira, depois da pesca. Podeis também dar uma volta ao redor da ilha e prestando atenção nos escolhos. E Pedro é de uma paciência admirável com as crianças. Trabalhou com uma faca sobre pedaços de caniços, cortando-os de um nó até o outro e rachando-os ao meio para transformá-los em pequenas barquinhas, e lhe colocou para fazerem de pescadores umas margaridas do prado, ainda em botões. Cavou na areia um ponto para os anões liliputianos e ergueu umas casinhas com areia úmida, conseguindo o que queria para recriar os meninos, e vai sentar-se satisfeito, murmurando: pobres criaturas! Jesus põe o pé sobre a ilha justamente quando os dois menininhos começam seu brinquedo e os acaricia, pondo no chão o menor deles, que vai unir-se à brincadeira dos irmãozinhos. Aqui estou entre vós, e agora vamos falar de Deus, porque falar de Deus e falar a Deus já é preparar-se para a missão. E depois de ter feito uma oração, isto é, depois de ter falado a Deus, iremos falar de Deus, que está presente nas coisas todas para instruir-nos sobre as coisas boas. Vamos, levantai-vos e rezemos. E entoam salmos em hebraico, aos quais fazem coro os apóstolos. Os meninos que se haviam afastado com suas barquinhas suspendem o tagarelar de suas vozinhas e os seus brinquedos e se aproximam para ouvirem os homens cantando. Ficam escutando com atenção, com os olhos fixos em Jesus, que para eles é tudo. E depois, com aquele espírito de imitação próprio dos meninos, tomam a mesma postura dos que estão rezando e procuram acompanhar o canto, e somente com a voz, pois não sabem as palavras dos salmos. Jesus abaixa o olhar e olha para eles com um sorriso que faz aumentar o canto das vozinhas inocentes. Eles se sentem aprovados e criam coragem. O canto dos salmos chegou ao fim. Jesus se assenta sobre a grama e começa a falar. Quando os reis de Israel, de Edom e de Judá se reuniram para combaterem contra o rei de Moabe e se dirigiram ao profeta Eliseu para pedirem conselho, ele respondeu ao enviado do rei: se não tivesse respeito por Josafá, rei de Judá, nem teria te olhado. Mas agora conduzi-me um tocador de harpa. E enquanto o arpista tocava, Deus falou ao seu profeta, mandando que ele fizesse cavar fossas e mais fossas na torrente seca, a fim de serem enchidas com água para os homens e os animais. E na hora do sacrifício matutino, a torrente, sem que estivesse soprando vento nem caindo chuva, encheu-se como o Senhor havia dito. Quais são, segundo o vosso parecer, as lições que podemos tirar deste episódio? Falai.
Os apóstolos se consultam um ao outro e um deles diz: Deus não fala na perturbação do coração? Eliseu quer aplacar a indignação que surgiu dentro dele ao ver-se na frente do rei de Israel para poder ouvir a Deus. Outro, por sua vez, diz: é uma lição de justiça. Eliseu, para não punir o inocente rei de Judá, salva também o culpado. E outros dizem: é uma lição de obediência e de fé. Eles cavaram as fossas obedecendo a ordem, que aparentemente era tola, e ficaram esperando com fé a água, mesmo estando o tempo sereno e sem sinal de vento no céu. Vós respondestes bem, mas não totalmente bem. Na perturbação do coração Deus não fala, é verdade, mas não são necessárias harpas para acalmar o coração. Basta ter a caridade, que é a harpa espiritual, que dá notas de paraíso. Quando uma alma vive na caridade, tem já o coração calmo, ouve a voz de Deus e a compreende. Então Eliseu não tinha caridade porque estava perturbado. Eliseu é do tempo da justiça. É necessário saber transportar para o tempo da caridade os episódios antigos e vê-los não à luz dos fulgores, mas à luz dos astros. Vós sois dos tempos novos, porque então, tão frequentemente, vós estáis mais iracundos e perturbados do que aqueles do tempo antigo. Despojai-vos do passado, eu o repito, mesmo que Judas não goste de ouvir repetição. Extirpai, podai, enxertai, cultivai plantas novas. Renovai-vos, cavai as fossas da humildade, da obediência, da fé. Aqueles reis assim souberam fazer e eram 2 contra 1, não de Judá, e não deram ouvidos a Deus, mas sim ao profeta de Deus que repetia quais eram as vontades do Altíssimo. Eles teriam morrido de sede no tempo daquela seca se não tivessem sabido obedecer. Obedeceram e as águas encheram as fossas cavadas, e eles não somente ficaram livres da sede, mas venceram os inimigos. Eu sou a água da vida. Cavai fossas nos vossos corações para poderdes receber-me. E agora escutai. Eu não faço longos discursos. Eu vos dou umas sentenças para que nelas mediteis. Vós sereis sempre como estes meninos, e até menos do que eles, porque eles são inocentes e vós não o sois. E é por isso que é mais fosca em vós a luz espiritual, se não vos habituardes a meditar. Vós escutais sempre, mas não conservais as palavras no coração, porque a vossa inteligência está sempre dormindo em vez de estar em atividade. Portanto, ouvi. Quando morreu o filho de Sunamite, ela quis ir ao profeta, ainda que seu marido lhe dissesse que não era o primeiro dia do mês, nem era sábado. Mas ela sabia que devia ir, porque para certas coisas não se admitem atrasos. E visto que ela soube compreender o espírito das coisas, teve o seu filho ressuscitado. Que dizeis sobre esse fato? Que isso é uma censura para mim, por causa do sábado, diz Iscariotes. Estás vendo, pois, ó Judas, que quando queres saber compreender, você consegue? Abre então teu espírito para a justiça. Sim, mas tu não violaste o sábado para ressuscitar o homem. Eu fiz mais do que isso. Eu impedi a ruína total, a morte destes, a verdadeira morte. E fiz os ladrões se lembrarem de que... espera! Para consolar-te por teres feito alguma coisa, eu não creio que eles te tenham obedecido. Se o mestre o diz. Também Eliseu, na história da Sunamite, diz: o Senhor me escondeu isso. Portanto, nem sempre se sabe de tudo, mesmo por parte dos profetas. Replica Iscariotes. O nosso irmão é mais do que um profeta, observa Tadeu. Eu sei, ele é o filho de Deus, mas é também homem. E como tal, ele pode estar sujeito a não saber de certas coisas secundárias, como essa de uma conversão e de uma volta. Mestre, sabes mesmo sempre tudo? Eu muitas vezes pergunto a mim mesmo isso aí. Persiste tenazmente em seu coração Iscariotes. E com que intenção você pergunta isso? Para te dar paz? Para aconselhar-te? Para perturbar-te? Pergunta Jesus. Mas eu não saberia, pergunta a mim mesmo e pareces perturbado até quando o perguntas a ti mesmo. Diz Tomé. Eu? É verdade que a perplexidade sempre perturba. Quantas sutilezas, eu não preciso de tantas.
Eu creio sem ficar indagando e não fico perplexo e perturbado sem motivo. Mas deixemos que o mestre fale. A mim não me agrada esta lição. Conta-nos uma parábola, mestre. Ela agradará aos meninos também, diz Pedro. Tenho ainda uma coisa a perguntar. Esta: qual o significado que tem para vós a farinha que tira o amargor da sopa dos filhos dos profetas? A resposta a essa pergunta foi um profundo silêncio. E então, não sabes responder? Talvez porque a farinha absorve o amargor? Diz duvidoso, Mateus. Talvez a farinha absorve o amargor, diz duvidoso, Mateus. Tudo ficaria amargo, a farinha também. Por um milagre do profeta que não queria envergonhar os seus servos, sugere Filipe. Também, mas não só por isso. O Senhor quis fazer brilhar o poder do profeta até nas coisas materiais comuns, diz Zelotes. Sim, mas não é o sentido ainda justo. As vidas dos profetas antecipam o que haverá depois, quando chegar a plenitude do tempo, o meu. Eu acho que é Jesus que perguntou, não é Judas. Eu pensei que era Judas que tinha perguntado. Tenho ainda uma pergunta a fazer. E é esta: qual o significado que tem para vós a farinha que tira o amargor da sopa dos filhos dos profetas? E aí a resposta a esta pergunta foi um profundo silêncio. E então, não sabeis responder? Talvez porque a farinha absorve o amargor, diz duvidoso Mateus. Tudo teria ficado amargo, a farinha também. Por um milagre do profeta que não queria envergonhar os seus servos, sugere Filipe. Também, mas não por isso. Mas não só por isso. O Senhor quis fazer brilhar o poder do profeta até nas coisas materiais comuns. Diz Zelotes. Sim, mas não é ainda o sentido justo. As vidas dos profetas antecipam o que haverá depois, quando chegar a plenitude do tempo, o meu. Elas reproduzem o meu dia nesta terra sob a forma de símbolos e figuras. Portanto, silêncio. Olham-se uns aos outros. Depois João inclina a cabeça e fica com o rosto brilhante e sorri. Por que é que não dizes o teu pensamento, João? Interroga-o Jesus. Não é falta de amor falar, porque não fazes para humilhar ninguém. Eu penso que queira dizer o seguinte, que no tempo da fome da verdade, da carestia de sabedoria, que é este no qual tu vieste, todas as árvores se tornaram selvagens e deram frutos amargos, intragáveis e tóxicos para os filhos dos homens, que assim sendo em vão os colhem e os preparam para poderem se nutrir. Mas a bondade do Eterno te mandou como a farinha do trigo escolhido, e tu com a tua perfeição tiras o veneno de todos os alimentos, tornando-os novamente bons. E as árvores das Escrituras que os séculos desnaturam, e também os gostos dos homens que a concupiscência corrompeu. Nesse caso, aquele que manda levar-lhe a farinha e a louça no caldeirão é teu pai. E tu és a farinha que se santifica para fazer-se alimento dos homens. E depois de tua consumação, nada mais de amargo haverá no mundo, porque tu terás restabelecido a amizade com Deus. Posso ter errado? Isso. Não erraste, este é o símbolo. Oh! Como fizeste para pensar nisso? Pergunta pasmado Pedro. E Jesus lhe responde. Eu te digo com as mesmas palavras que disseste há pouco. Com um belo salto estamos na ilha pacífica e florida da espiritualidade. Mas é necessário ter a coragem de dar o salto, abandonando a margem, o mundo. Saltar sem ficar pensando se alguém que pode rir de nosso salto meio indeciso ou zombando de nós pela nossa simplicidade em gostar mais de uma ilhazinha solitária do que o mundo. É preciso saltar à frente, ir além, sem o medo de ferir-se, ou de molhar-se ou de ficar desiludido. Deixai todo mundo, deixai tudo para trás para refugiar somente em Deus. Ir colocar-se sobre a ilha separada do mundo e de lá sair unicamente para distribuir aos que ficaram nas margens as flores e águas puras apanhadas na ilha do Espírito, onde só existe uma árvore, a árvore da sabedoria, que João conseguiu colher frutos. Estando perto dela e longe dos fragores do mundo, compreende-se todas as palavras e nos tornamos mestres, se soubermos ser discípulos.
Isso também é um símbolo. Mas agora contaremos então uma bela parábola aos pequeninos. Vinde cá, para bem pertinho de mim. Os três meninos vão tão para perto de Jesus que chegam até sentar-se precisamente em suas pernas. Jesus os toma nos braços e começa a narrar. Um dia o Senhor Deus disse: Farei o homem, e o homem viverá no paraíso terrestre, onde está o grande rio, que depois se divide em 4, que são Fison, o Geom, Eufrates e o Tigre, que percorrem a terra. E o homem será feliz, tendo todas as belezas e bondades da natureza, e o meu amor para a alegria do seu espírito. E assim fez. Era como se o homem estivesse em uma grande ilha, mas ainda mais florida do que esta, com plantas de todas as espécies e com todos os animais, e que acima dele estivesse o amor de Deus a fazer de sol para sua alma, e a voz de Deus estava nos ventos, mais melodiosa do que o canto dos passarinhos. Mas aconteceu que nessa bela ilha florida, por entre todos os animais e plantas, entrou, arrastando-se uma serpente, diferente daquelas que haviam sido criadas por Deus, e que eram todas sem veneno nos dentes nem ferocidade nas espirais de um corpo flexível. Além disso, aquela serpente se havia vestido de uma pele com as cores das pedras preciosas que as outras tinham, e até se fizera mais bonita do que elas, chegando até a parecer um grande colar de rei que estivesse pulando por entre as esplêndidas árvores do jardim. Ela foi enroscar-se ao redor de uma árvore que se erguia no meio do jardim. Uma árvore bonita, solitária, muito mais alta do que esta, coberta de folhas e de frutos maravilhosos. E a serpente parecia uma jóia ao redor da bela árvore, que cintilava ao sol, e todos os animais olhavam para ela, porque nenhum deles se lembrava de ter visto Deus criá-la, nem de tê-la visto antes. Mas ninguém se aproximava dela, pelo contrário, todos se afastavam da árvore, que tinha serpente ao redor de seu tronco. Somente o homem e a mulher é que se aproximaram de lá. A mulher antes do homem, porque lhe agradava aquela coisa reluzente que brilhava ao sol e movia a cabeça, parecendo uma flor ainda entreaberta, e ouviu o que a serpente estava dizendo, e desobedeceu ao Senhor e fez que Adão desobedecesse também. Somente depois de terem desobedecido é que viram a serpente como ela realmente era e compreenderam o pecado, porque já tinham perdido a inocência do coração. E foram esconder-se de Deus, que os estava procurando, e ainda mentiram a Deus, que os interrogava. Então Deus enviou anjos às fronteiras do jardim e expulsou dele os homens. Foi como se os homens tivessem sido jogados da margem segura do Éden aos rios da terra, cheios de água, como quando chegam as cheias da primavera. Mas Deus deixou ainda no fundo dos corações dos expulsos a lembrança de seu destino eterno, isto é, da passagem pelo belo jardim, onde ouviam a voz e o amor de Deus, no paraíso onde tinham gozado de Deus completamente. E junto com essa lembrança deixou-lhes o estímulo santo de procurarem subir de novo para o lugar que haviam perdido, levando agora uma vida de justiça. Mas, meus meninos, vós os vistes há pouco como, enquanto a barca vai descendo, é fácil o seu caminho, ao passo que quando ela tem que subir sente-se cansada e com dificuldade até só para flutuar, para não ser revirada pela onda e para não naufragar por entre as ervas, as areias ou pedras do fundo do rio. Se Simão Pedro não tivesse amarrado as vossas barquinhas com os juncos finos da margem, vós as teríeis perdido todas, assim como aconteceu a Isaque, por ter deixado o junco ir-se embora. O mesmo acontece com os homens jogados sobre as correntes desta terra. Eles precisam estar sempre presos nas mãos de Deus, entregando suas vontades, como se fez com o junco, nas mãos do bom Pai que está nos céus, e que é Pai de todos, especialmente dos inocentes, e devem ter os olhos vigilantes, a fim de evitar as ervas e tropeços, as pedras e redemoinhos e a lama, que poderiam impedir-lhes a passagem ou engolir a barca de sua alma, arrancando o fio da vontade que os conserva unidos a Deus. Porque a serpente, que não está mais no jardim, está agora sobre toda a terra, e procura somente isto, fazer que naufraguem as almas, procura impedi-las de subir de novo para o paraíso, pelo rio Eufrates, o Tigre, Geom e Fison, para irem ao grande rio que corta
que corre no paraíso eterno e alimenta as árvores da vida e da salvação, que estão carregadas com os frutos perenes, dos quais gozarão todos aqueles que souberem subir de novo pela corrente para se reunirem com Deus e com os seus anjos, sem terem nunca mais de sofrer nada. A mamãe dizia isso mesmo, disse o maiorzinho dos meninos. Sim, ela dizia, confirma o menor dos três. Tu não podes saber, eu sim, sou grande, e se dizes coisas não verdadeiras, tu não entras no paraíso. Mas o pai dizia que nada disso é verdade, observa o do meio. É porque ele não acreditava no Senhor da mamãe. Teu pai não era samaritano? Pergunta Tiago de Alfeu. Não, ele era de outros lugares, mas mamãe era, e nós também somos, pois ela nos queria como a si mesma. E falava do paraíso, do jardim, mas não tão bem como tu. Eu tinha medo da serpente e da morte, porque minha mãe dizia que a serpente era o diabo, e o papai dizia que com a morte tudo se acaba. Por isso eu era muito infeliz por estar sozinho, e até dizia que é inútil ser bom agora, porque enquanto meu pai e minha mãe eram vivos, ainda se tinha alegria em ser bons, mas agora não havia mais ninguém para fazer-nos felizes com a nossa bondade. Mas agora eu sou, e serei bom, não tirarei mais o meu fio das mãos de Deus, a fim de não ser levado embora pelas águas da terra. Mas a mamãe foi levada para cima ou para baixo? Mas a mamãe foi levada para cima ou para baixo? Pergunta com perplexidade o segundo menino. O que queres dizer, menino? Pergunta Mateus. Eu pergunto onde é que ela está agora. Terá ido para o rio do paraíso eterno? Esperamos que sim, menino, se ela era boa. Era samaritana, diz com desprezo Iscariotes. E então, não há paraíso? Para nós, porque somos samaritanos? Então nós não teremos Deus. Ele chamou o pai de todos. Eu, que sou um órfão, me alegrava em pensar que ainda tenho um pai, mas se para nós não há... Inclina a cabeça aflito o menino. Deus é pai de todos, meu menino. Será que eu te amei menos por seres samaritano? Eu te tomei dos ladrões e te tomarei do demônio, do mesmo modo que eu tomaria o filho do sumo sacerdote do templo de Jerusalém, se ele não julgasse um opróbrio que o Salvador salvasse o seu filho. Pelo contrário, mais ainda eu te amo, porque tu és sozinho e infeliz. Para mim não há diferença entre o espírito de um judeu ou de um samaritano. E daqui a pouco não haverá mais divisão entre Samaria e Judeia, e o Messias terá um único povo, que levará o seu nome, com o qual estarão todos aqueles que o amarem. Eu te amo, Senhor, mas me levarás à minha mamãe? Diz o maior dos meninos. Tu não sabes onde ela está, aquele homem o disse, que é só esperar, diz o segundo filho. Eu não sei, mas o Senhor sabe, ele soube até onde estávamos nós, e nós não sabemos nem onde estávamos. Com os ladrões, eles nos queriam matar, o terror volta ao rosto do segundo menino. Os ladrões eram como os demônios, mas ele nos salvou, porque os nossos anjos o chamaram. Também a mamãe foram os anjos que salvaram, eu sei disso porque sonho sempre com ela. Tu és mentiroso, Isaac, não podes sonhar com ela. Não te lembras dela? E o pequeno chora dizendo, não, eu sonho com ela. Não chames de mentiroso teu irmão, Rubem. A alma dele pode muito bem sim ver a mamãe, porque o bom Pai do céu pode conceder ao orfãozinho que sonhe com ela e a conheça parcialmente, assim como lhe concede conhecer pessoalmente o próprio Deus, a fim de que desse conhecimento limitado venha uma boa vontade de conhecê-lo perfeitamente. E isso se consegue procurando ser sempre muito bons. E agora vamos. Já falamos com Deus e o sábado foi santificado. Ele põe-se de pé e entoa outros salmos. Algumas pessoas de Efraim, ao ouvirem aquele coro daquela vez, vêm também e ficam esperando com respeito que o salmo chegue ao fim para saudar Jesus e dizer-lhe: Tu preferistes vir para cá, em vez de ires até nós, então tu não nos amas. Nenhum de vós me convidou, por isso eu vim para cá com os meus apóstolos e com os meninos. É verdade, mas nós pensávamos que o teu discípulo te tivesse falado do nosso desejo.
Jesus olha para João e para Judas e Judas responde: Eu me esqueci de dizê-lo ontem e hoje eu me distraí com esses meninos. Enquanto isso, Jesus vai deixando a ilhazinha, atravessa o pequeno braço do rio e vai andando com os de Efraim. Os apóstolos o acompanham enquanto os meninos ficam para trás, a fim de deslizarem as duas barquinhas de caniço que sobraram. E a Pedro, que as pede, elas dizem: Queremos guardá-las para nos lembrarmos da lição. E eu a perdi, eu não a recordarei e não irei ao paraíso, chora o menor dos três. Espera, não chores, eu te farei logo uma barquinha, pois tu também deves lembrar-te da lição. Mas seria preciso que nós também fizéssemos uma barquinha com o seu junco amarrado, para nos lembrarmos também. Nós homens precisamos mais do que vós, meninos. Contudo, Pedro corta e faz a barquinha com seu junco, toma nos braços com uma abraçada só os três meninos e salta por cima do rio, indo para perto de Jesus. São estes? Pergunta Malaquias de Efraim. Sim, são estes. E são de Siquém? Assim disse o pastorzinho, que os pais deles eram dos campos. Pobres meninos, mas se os parentes deles não viessem, que farias? Eu ficaria com eles, mas eles virão. E aqueles ladrões não virão também eles? Não virão, mas não tenhas medo por eles. Mesmo que viessem, eu é que seria o predador deles, e não eles os vossos predadores. Eu já tomei deles 4 presas e espero ter arrancado um pouco as almas deles do pecado, pelo menos de alguns. Nós te ajudaremos contra estes meninos. Sim, e não porque são da vossa religião, mas porque eles são inocentes, e o amor para com os inocentes é um caminho que conduz rapidamente para Deus. Mas tu não fazes distinção entre os inocentes e outros? Um judeu não teria acolhido estes pequenos samaritanos, nem um galileu. Nós não somos amados, e a falta de amor para conosco tem-na também aqueles que nem sabem ainda o que é ser samaritanos e judeus, por isso é uma coisa cruel. Sim, realmente, mas não será mais assim quando se seguir a minha lei. Está vendo, Malaquias? Estes estão nos braços de Simão Pedro, de um dos meus irmãos e de Simão, os Zelotes. Nenhum deles é samaritano e nem pai. Contudo, nem tu apertas sobre o coração com tanto amor os teus filhos, como estes meus discípulos o fazem com os órfãos de Samaria. A ideia messiânica já está neles. Reunir todos no amor. Esta é a verdade da ideia messiânica. Um só povo sobre a terra sob o cetro do Messias. Um só povo no céu sob o olhar de um só Deus. E vão se afastando, conversando e indo para a casa de Maria de Jacó. E assim termina essa visão e o volume 8 dos livros da Maria Valtorta. Estamos caminhando para o 9º livro. Glória, glória a Deus. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.